Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Estou com esse TV Box MXQ Pro, ele está inoperante. Aqui a gente tem a fonte dele e na fonte a gente encontra que ele tem que ter uma tensão de 5 volts. Essa mesma tensão a gente vai encontrar aqui indicando atrás, no plug, 5 volts. É interessante a gente prestar atenção porque se conectar uma fonte com uma tensão maior, de 9 volts ou 12 volts, a chance de queimar, danificar o aparelho é grande. Então aqui conectando o plug a gente percebe que o LED azul não acende. Eu vou botar aqui o voltímetro na escala de 20 volts, a corrente contínua, a gente percebe que está tendo 5 volts. Pessoal, comente aí, compartilhe essa informação, deixe o like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative as notificações. Assim que eu postar vídeos aí, vocês vão estar recebendo essas informações aí de eletrônica de primeira mão. Conectando aqui ó, a fonte, a gente percebe que o LED azul não acende. Agora a gente vai medir a tensão, para ver se essa tensão está trabalhando aqui. Colocando a ponteira preta no terra, a gente vai encontrar aqui 5 volts no MOSFET. Então a gente está tendo aí os 5 volts, mas do outro lado do MOSFET não tem esses 5 volts. Então a gente vai fazer aqui uns testes, mas a gente já nota aqui ó, que o MOSFET ele está queimado, ele está torrado. A gente vai fazer aqui uns testes para ver se a gente encontra curto. Eu uso aqui o capa-mita, que me auxilia bastante em descobrir curto em placas. Colocar aqui a ponteira preta, o negativo, e testar para ver se a gente encontra aqui curto. Aqui no MOSFET, no outro lado do MOSFET eu encontrei já o curto. Observe, no capacitor também no positivo, ele está medindo curto por negativo. Aqui a gente vai encontrar 5 volts nessas entradas de USB. Observe, tá todas elas medindo em curto. Então a gente percebe que a linha dos 5 volts está em curto com o negativo. Então o primeiro passo é a gente tirar esse MOSFET para ver se é ele que está causando esse curto nessa linha dos 5 volts. Colocando aqui o teste analógico na escala de X1, a gente vai perceber aqui se está dando curto. Olha, aqui marcando curto, o LED vermelho ali no canto esquerdo acendendo é sinal de que está em curto a linha dos 5 volts por terra. Então mesmo com o teste analógico a gente pode ter essa informação aí do curto. Então eu vou tirar o MOSFET e a gente vai fazer o teste. Esse MOSFET é um MOSFET pequeno, SMD. Já retirei ele aqui. Agora eu vou medir para a gente ver se está dando curto. Está novamente dando curto. Então mesmo medindo no capacitor, tirando o MOSFET, que está torrado a parte de cima, ainda está medindo curto. Então algum outro componente está em curto aí. Aqui está o MOSFET, vou mostrar para vocês aqui. Olha, está torrado em cima e aqui o número dele, ele é um MOSFET A79T, o canal dele é P, ele é 30 volts. Então a gente vai trocar esse MOSFET, mas antes a gente tem que descobrir o que é que está dando esse curto. Eu vou ver aqui se esse MOSFET está armando. Ele já está torrado em cima, já está danificado, mas não funciona nada. O curto que ele está dando é muito pequeno, então o curto está na placa ainda. A gente vai fazer os testes aqui para identificar então o curto. Aqui no capacitor de 5 volts a gente encontra esse curto. Mas aqui tem capacitores SMDs próximo dessa entrada. Então se um deles estiver em curto, é exatamente isso que fez queimar o MOSFET e vai jogar os 5 volts para
para alimentar as entradas USB. Aqui a gente vai tirar esses capacitores para medir, para ver qual deles está em curto. O curto está dando num capacitor, e mesmo com teste analógico a gente vê também esse curto. Eu vou fazer o teste aqui na escala de X1, no local onde pega um capacitor, ó, a gente vê o curto, ó, o positivo e negativo. Então a gente tem que identificar esse curto, resolver o problema e depois colocar o MOSFET para a gente ver se ele já vai ligar normal. Então o próximo passo agora é tirar o capacitor. Pessoal, contribui com o canal, compartilhando, comentando, deixando o like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative também as notificações. Porque eu estou usando a estação de retrabalho de solda, eu vou tirar o capacitor SMD. Deixar ele aqui em cima do teste. Agora a gente vai testar para ver se está dando, se está medindo curto. Observe. Se der curto, ó, não deu curto. Se desse o curto, ia acender o LED vermelho. Então na área onde pega o capacitor já não está dando mais o curto. Agora usando o capa meter, a gente nota ali, a agulha ela vai acionar, ó, o curto, ela aciona e o LED do canto direito, vermelho, ele acende. A gente viu ali que ele acionou no capacitor, mas o LED não acendeu. Então o curto aí saiu. Testando aqui no capacitor, a gente nota aí que o curto saiu. Agora no capacitor que recebe lá do MOSFET, a gente percebe que o curto saiu. Então identificamos aí o problema. Está nesse capacitor SMD. Testando ele aqui. Olha só, a gente já viu que está o curto ali. Então esse capacitor SMD ele vai acionar a agulha no capa meter, mas não vai mostrar um curto. Mesmo no teste analógico, a gente nota a continuidade ou curto desse capacitor. Então esse capacitor entrou em curto e aí fez o MOSFET torrar. Aqui eu estou com um capacitor bom. Vou mostrar para vocês aqui um capacitor SMD. Ele não mede no teste analógico. Eu vou dar um zoom aqui para mostrar para vocês. Que está o bom e o ruim. O que vai medir em curto acendendo o LED ali é o que está em o ruim, né? Está em curto. Esse aí. Já o outro não vai medir nada, a agulha nem vai acionar. Esse é o capacitor que está bom, porque o teste analógico não dá para a gente saber se o capacitor está bom, dá para saber se está em curto, como no caso aí. Mas já com o capa meter, a gente percebe que ele vai fazer a leitura da capacitância e não vai medir em curto. Vou mostrar para vocês aqui. Eu aconselho ainda que não tem essa ferramenta, o capa meter para trabalho, pode adquirir um, que ele ajuda muito. Teste o capacitor na placa, sem precisar retirá-lo. Em curto vai a agulha acionar e o LED vai acender. Já no capacitor bom, o LED ali não aciona, mostrando que não está tendo continuidade o curto, apenas mede a capacitância. Já ruim a gente vê ali como mede. Então agora a gente vai colocar o capacitor e em seguida colocar o MOSFET e a gente vai fazer o teste para ver se funciona normal. Aqui já coloquei o capacitor no lugar certinho dele ali. A gente nota aqui o capacitor está soldado certinho, o MOSFET também. A gente vai agora ver se está medindo curto. Com o capacitor no lugar, a gente percebe que já não está medindo curto.
Olha, a gente vê que está normal. Capacitor já no médio curto, nem o capacitor também do 5 volts. Colocando aqui, ó, ponteira preta no terra. A gente vai encontrar aqui, um vai fechar curto, que é o terra mesmo, o outro é o positivo. Esse é o positivo e esse é o negativo. Então o curto que tinha nas portas USB já saiu. Agora será que vai funcionar? A gente vai fazer o teste aqui para a gente saber o resultado. Conectar o plug. O LED tem que acender. Pronto, pessoal. A gente viu que o defeito foi resolvido com o curto no capacitor. Pessoal, ajude o canal aí comentando, deixando o like, se inscrevendo se ainda não é inscrito e ativando as notificações. Vou estar sempre postando vídeos aí com dicas de eletrônica. Aqui a gente encontra agora os 5 volts do outro lado do MOSFET, porque o MOSFET ele funciona como uma chave. Aqui na entrada USB também a gente já encontra os 5 volts ali. Mesmo se testar no capacitor direto 5 volts, a gente já tem um capacitor que alimenta o USB. Foi esse o vídeo aí, pessoal. No final do vídeo eu vou deixar aqui um vídeo de indicação onde vocês podem resolver o problema em um receptor Orbsat. Valeu aí, pessoal, até o próximo vídeo aqui no canal. Agora é só fechar aqui para entregar para o cliente.